Como que tem sido, então, esse desafio de criar um consciente coletivo, um entendimento sobre a história? Cara, eu acho que a gente primeiro tem que entender qual é o objetivo, né? O objetivo não é você mudar a sociedade. Ela vai mudando a partir do tempo. O objetivo é você convencer um pequeno grupo de pessoas, que é a quantidade de pessoas que você consegue atender, que aquilo dali faz sentido e elas comprarem de você. E aí aquelas pessoas vão falando para outras. Então, eu nunca me preocupei em mudar a mentalidade dos empresários, mas sim mudar a mentalidade daqueles caras que eu quero que comprem de mim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a gente vive num tempo muito imediatista. E isso aí todo mundo já discute, que o tempo de atenção num vídeo é cada vez menor e etc. Só que isso por causa da tecnologia. Mas a mente humana, o cérebro, o hardware, ele foi criado ao longo de milhões e milhões de anos de uma maneira. A tecnologia não acelera a maneira como o cérebro funciona, ela ajuda a maneira como o cérebro funciona. Mas o tempo que a gente tem para se acostumar com alguma coisa, sentir alguma coisa, tornar aquilo familiar, continua sendo o tempo do cérebro, não o tempo da tecnologia. Então, não é a questão de... Será que a gente vai ter que esperar 50 anos? Sim, com certeza. O carro demorou muito para as pessoas pararem de chamar de carroça sem cavalo. Até que boa parte das pessoas entenderam o que era o conceito carro, né? O sentimento do que é pensar carro e ver alguma coisa. E marketing digital é a mesma coisa. Mas qual é o complicador que a gente tem? Que toda hora muda. Então, o que era marketing digital, quando eu comecei lá em 2005, que era banner da agência Clique, ganhando Cyber Lion, cara, hoje não tem mais nada a ver. Então, quer dizer, o conceito vai mudando e isso dificulta a compreensão. Então, quanto mais a gente for falar de conceitos, princípios, melhor, porque os princípios não mudam. Vamos refrasear. Quanto mais a gente for falar de princípios, melhor, porque o princípio não muda. Então é o princípio de resposta direta. Você vai falar com uma pessoa e você vai obter uma resposta dela. Se isso vai ser pelo Twitter, se vai ser pelo Instagram, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser por telepatia, tanto faz. Mas é a ferramenta. Então, uma coisa que eu falo muito para aluno meu, para cliente, é coloca a ferramenta no seu devido lugar. A ferramenta não vai resolver o princípio. A ferramenta, ela traduz um princípio. Ela é o meio. Ela é o meio, exatamente. Mas se você, que trabalha com marketing, você não entendeu o princípio, as pessoas falam, Kotler tá antigo. Não, Kotler, ele está com idade, é diferente. Ele já é um senhor de idade, mas ele não está antigo. Porque aquilo ali são princípios que não foi ele que inventou. O que ele fez foi reunir um monte de coisa que já estava lá. E aí ele concatenou as coisas. É a mesma coisa que a gente falar que vendas é uma coisa antiga porque agora a gente está no e-commerce. Não, e-commerce é um tipo de venda e venda vai continuar existindo. As coisas não substituem umas às outras. Elas se sobrepõem umas às outras. A economia industrial continua existindo, a economia de terra agrícola, né? A economia de terra, o que era no século retrasado, continua existindo. Só que elas vão se sobrepondo umas às outras. É a mesma coisa das ferramentas. O rádio não deixou de existir, aquela velha história. Mas o lance é, qual é o princípio do rádio, qual é o princípio da internet? Muito parecidos. Por mais bizarro que isso possa parecer. Porque também é resposta direta. Ligue agora. O cara tá ouvindo o rádio, ele pega o telefone e liga. Cara, é isso que a gente faz quando a gente coloca um anúncio no Instagram e fala, clique no botão e fale comigo no WhatsApp. O princípio é o mesmo. Então, domine os princípios. Legal. Não acho que o Kotler tá antigo, porque ele não tá. É princípio, cara. E quais que são esses princípios, assim, pra ti hoje, mais importantes para o negócio? O cara que tá nos ouvindo, que ia dar uma sacada e o cara só aperta o botão no Facebook. São os 8Ps? Ou não? Os 8Ps não são princípios, né? Eles são resumos, né? Ele é um resumo, né? E eu nem tô falando mais de 8Ps hoje. 8Ps já é uma teoria que eu vi que ficou passada. Já não é uma teoria que... Do tipo... Eu vou falar uma coisa muito bizarra agora. Cara, não compra o meu livro 8Ps do Marketing Digital. Tchau, tchau. Dá corte isso aí. Por quê? Primeiro que é um livro acadêmico, não é um livro de mercado. Segundo, que é uma... Eu escrevi em 2011 o 8Ps. 2011 com um conhecimento que começou em 2006, quando eu comecei a criar os processos na minha agência, quando eu tinha agência. O 8Ps é o processo da agência. Pô, em 2011, cara. A gente está em 2022. 11 anos depois, a quantidade de coisa que eu aprendi
foi muito mais longe do que o 8Ps. Então, essa é uma coisa à parte, né? Mas, de qualquer maneira, os princípios. Eu vejo o seguinte, eu acredito no princípio da perpetuidade, né? Aquilo que deu certo nos últimos 200 anos, provavelmente vai dar certo nos próximos 200. Aquilo que deu certo nos últimos 10, existe alguma chance, e não muito grande, de dar certo nos próximos 10. Então, o que deu certo nos últimos 200 anos? Primeiro, necessidades e desejos. Cara, isso sempre deu certo. Kotler traduziu essa parada, mas sempre deu certo. Princípio de você trabalhar o interesse do outro e não o seu interesse. Tipo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ponto. Aquilo é o melhor livro de marketing, entre muitas aspas, que existe. Porque ali você entende quais são os princípios de relacionamento humano. Uhum. Porque quando você vai fazer uma venda, seja a partir de um anúncio no Instagram, seja a partir de uma venda 1 a 1 no balcão, você ainda está fazendo uma pessoa gostar de você, confiar em você, acreditar que aquilo vai dar certo para ela e daí comprar de você, que é o estágio do meio para um funil ampuleta, né? Nós vamos falar aqui que é o estágio final daquele vendedor 1, né? O primeiro vendedor. Esses são os princípios. São princípios de relacionamento humano. Você tem que entender de gente, você não tem que entender de ferramenta. Pô, mas tem que ter de ferramenta também. Sim, beleza. Aliás, tem muita gente que fala o seguinte, eu não quero um ferramenteiro, eu quero um estrategista. Eu ouvi até o Sobral falar isso e eu achei muito bacana. Não, tem que ter o ferramenteiro. Alguém tem que executar. Alguém tem que executar, exatamente. Não pode todo mundo ser estrategista, assim que não pode todo mundo ser CEO. Cara, tem que ter um analista lá fazendo a parada funcionar. Então, o ferramenteiro é importante sim. O problema é quando o cara é ferramenteiro, mas a mentalidade dele também é de ferramenteiro. Ele pensa só na ferramenta. Se a ferramenta acabar, ele acaba também. Não, você tem que pensar além do ferramenteiro, enquanto você é um ferramenteiro. E tá tudo bem ser o ferramenteiro. Precisa do ferramenteiro. Mas você tem que pensar além. Se você não pensa além, você perde o bonde. Porque a ferramenta muda e você não estava à frente daquilo que você estava executando. Você estava vivendo no passado e não no futuro, ou no presente, né, no caso. Por que vivendo no passado, né? Porque o que você está executando hoje é aquilo que você aprendeu ontem. Hoje você tem que estar aprendendo alguma coisa que você vai fazer amanhã. E se você não está aprendendo nada para fazer amanhã, você está vivendo no passado, em cima daquilo que você aprendeu, não em cima daquilo que você vai precisar fazer e que você tem que estar aprendendo agora. O ferramenteiro puro, ele fica só executando aquilo que ele já aprendeu, não pensando na próxima onda, né? Sim. O que a gente tentou fazer no livro lá, Cientista do Marketing, ele foi a intenção de enxergar nos princípios fundamentais mesmo. Porque a gente acredita que o processo passa por 4 pilares lá, né? Que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Desde quando o mundo é mundo, só muda o meio. Então, se eu vou montar um negócio, eu tenho que ter fluxo, essas pessoas têm que gostar, as pessoas têm que comprar, as pessoas têm que voltar, senão o negócio não para de pé, não fica rentável. Aí tudo meio que permeia. Eu brinco que são 4 cantos de um campo, que esse é o jogo. O jogo é tráfego, engajamento, conversão e retenção. E até um que é muito negligenciado, às vezes, ali é o lance da retenção, porque às vezes o cara fica pensando só em como trazer o cliente, o primeiro cliente até a conversão, e não como fazer esse cliente voltar. Às vezes, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito, me baseio muito, é a Accenture, que no Brasil tem 90 clientes e 12 mil funcionários, ela não vende para novos clientes, ela só vende para os mesmos clientes. Ela só foca em criar novos projetos, novos serviços para aquele grupo de 100 clientes que ela tem no país. E algo que até certo momento para mim era meio inconcebível. Para mim era sempre um novo cliente, sempre um novo cliente. Aí pensando nisso, eu até falei com a galera lá, a gente tem 3.500 clientes e a gente tá sempre botando cliente novo para dentro. Aí eu falei, quantos caras tem aí que a gente que passou no nosso funil e não comprou ainda? Já teve um relacionamento. Que tinha o potencial, né? Marcou uma reunião. Fez até a reunião, mas não chegou a comprar naquele momento. Aí tinha 88 mil. Aí eu tô comprando 5 mil leads novos todo mês ali desse perfil e eu tenho já 88 que já disseram que queriam comprar, só não compraram naquele momento, eu não tô fazendo nada com os caras. Ou os 3.500 que estão aqui dentro. Será que eu não deveria estar perdendo mais energia com produto, por exemplo, pegando o Kotler e desenvolvendo mais linhas de serviço para essa base de 3.500 clientes, ao invés de eu estar querendo transformar essa base em 10 mil que compram esse mesmo negócio? Seth Godin, né? Procure produtos para os seus clientes e não clientes para os seus produtos. Exatamente. Legal.